O que vem a ser uma entidade? Uma entidade é um ser com vontade própria. Então a sua carne é uma entidade que te cobre, é uma entidade que te veste. Por quê? Porque você não é essa pessoa carnal, você é essa pessoa espiritual. Por quê? Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. E Deus é espírito. Ora, se Deus é espírito e diz que cada semente só pode dar fruto exatamente de acordo com o seu gênero, então você também é um espírito, porque você é filho de Deus, né? Porém, vou repetir, você está vestido por uma roupa chamada carne, um corpo humano, um corpo carnal, e esse corpo carnal tem desejos, ele tem desígnios. O que é um desígnio? O corpo carnal foi designado para um determinado fim, para um determinado objetivo. Então, esse corpo que te veste, ele não é como essa blusa que eu estou aqui, que essa blusa ela não pode fazer nada, ela não tem vida, independente, ela não é uma entidade. Porém, essa roupa aqui, carnal, essa sim tem vida e é uma entidade, repito, sendo uma entidade, ela tem vontade própria, né? O apóstolo Paulo diz que em nós também habita a mente carnal. E a mente carnal é chamada também, conhecida como o homem natural. Quando o Evangelho da Graça cita essa expressão chamada o homem natural, não está falando daquela pessoa, daquele vizinho, daquela senhora, não, está falando da tua roupa humana natural. E esse homem natural, ele por ser natural, não percebe, não entende e não aceita as coisas do Espírito, porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito, elas hão de ser discernidas espiritualmente. Como o homem natural tem um limite, vai até um certo ponto, porque ele não pode passar do natural e atravessar para o espiritual, ele só vai conseguir atuar naquele campo do material, do visível, do racional, tá bom? Mas você não é nada disso. Então, eu quero começar com essa pequena explanação, declarando que você recebe essa palavra aí no teu coração. Aqui em Romanos capítulo 8, verso 17, tem uma expressão bem bonita que eu quero nesse momento compartilhar com essa linda audiência que está aí ao nosso alcance. Diz assim, olha: e se vocês são filhos, também são herdeiros. Quer dizer que você, na condição de filho, na posição, melhor dizendo, de filho de Deus, você é herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Fecha aspas. Então, alguém pode estar ouvindo por aí outros conselheiros da graça, meia bomba, desculpem, mas eu tenho que falar, e confundem essa expressão, porque essa expressão de Romanos 8,17, ela é totalmente espiritual. O que eu quero dizer para você? Você é herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo quanto à herança espiritual. Mas ali, quando discorre um pouco mais e começa a dizer, se sofremos ou seja, há uma gama de sofrimento aqui que é o campo material, o campo humano. Então não confunda, por favor, a questão de você estar passando um mau momento e confundir dizendo que isso foi Deus que predestinou na tua vida como herança. Não confunda as coisas. O mau momento que a pessoa está passando é o resultado de uma atitude semeada aqui atrás, sim? O bom momento que a pessoa está passando é um resultado de alguma atitude que a pessoa semeou aqui atrás. Quer dizer que o mau momento ou o bom momento, né, são somente isso mesmo, uma consequência, um momento, um resultado de alguma atitude semeada aqui atrás. Cada um julgue, porque essa é a ideia. Então,
a nossa herança, se somos filhos, a nossa herança é uma herança espiritual. E aqui, Pedro QLRCC, o nosso chamado é explicar, ou tentar explicar, me esforçar para explicar, como é que se faz para que você possa trazer essa herança que você tem 100%. Você não tem meia herança, meia bomba de herança, não. Você tem toda a herança de Deus em espírito, mas você precisa que tudo isso seja manifestado para o âmbito vida, né? Porque o nosso dia a dia, Jesus Cristo avisou, tereis aflições, ok? Como eu resisto às aflições? Senhor, como é que eu vou manter o bom ânimo? Porque ele disse, mas tenham bom ânimo. Parece brincadeira, né? Vocês vão ter aflições, vão ter perseguições, vão ter um montão de coisa. Mas tenham bom ânimo, caramba! Como é que ele vem falar uma coisa dessa? Tenha um bom ânimo. Então, como é que você faz para compreender todo esse assunto que para muita gente parece um grande emaranhado, e não é, se você puser atenção com os ouvidos espirituais. Então, entendo, creio que está posto na tua mente que todos nós temos uma entidade chamada carne. Então chegou a hora de você renovar a tua mente para você poder controlar tudo isso aí. A tua carne é uma vestimenta ruim, mas ela é necessária para um propósito na nossa vida. Você já deve saber qual é o propósito pelo qual Deus te vestiu de um corpo ruim. Você já deve saber isso, já tem tempo, já tem idade para saber por que Deus, sendo Deus, colocou a gente dentro de um corpo ruim. Então é uma vestimenta ruim, mas é uma vestimenta necessária porque ela produz certas coisas que nós precisamos desenvolver aqui na Terra, verdade? Então vou frisar novamente, uma entidade independente de você. Note que está escrito que você tem duas naturezas. Você tem a natureza espiritual e a natureza carnal, e elas têm vontades opostas entre si. Elas nunca vão estar de acordo. A natureza espiritual, que é a natureza da mente de Cristo, de onde nós viemos, no nosso forno original, ela tem, o espírito, né? Ela tem uma inclinação. Qual é a inclinação do espírito? A inclinação divina. E a nossa carne tem uma outra inclinação diferente e oposta. Qual é a inclinação da nossa carne? É a inclinação diabólica, a inclinação de fazer aquelas besteiras, né? Que todo mundo às vezes faz, inclusive Pedro quer, e você também. Mas Deus, fique tranquilo que Deus está no controle, porque Ele sabe de tudo isso, foi Ele que botou a gente dentro desse corpo ruim, mas Ele disse que Ele é potente, poderoso para poder aguentar a gente até o fim. Isaías 46, verso 3 em diante, depois você veja lá. O que significa uma entidade? Uma entidade é um ser com vontade própria. Ok, isso já está estabelecido. Qual é o teu erro? Qual é o meu erro? Qual é o erro daquela pessoa? Negligenciar isso que eu estou te falando. Quando você negligencia esse conhecimento, né? Negligencia o poder que a tua carne tem, quando a pessoa não toma as rédeas, né? Porque estamos chamados a quê? A andar em espírito. Como é andar em espírito? É não deixar a carne dominar. Andar em espírito não é andar de joelho na rua, pagando penitência. Andar em espírito não é andar, aleluia, não, glória a Deus, não. Andar em espírito não é andar rezando Pai Nosso, acendendo vela, não é nada disso. Andar em espírito é andar com a mente de Cristo ativada e identificando as inclinações da sua própria carne, entendeu? Isso é que é andar em espírito, né? Isso é andar em espírito, porque se você faz esse exercício um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã, um pouco mais depois de amanhã, um pouco mais depois, você vai vendo que na tua vida vai havendo uma transformação paulatina. Nunca espere que isso seja como uma mágica
que tinha um coelho, de repente deu uma rodadinha e virou. Não, que estava ali de Clark Kent e de repente deu uma rodadinha e virou super-homem. Não, isso não é assim. Você vai cometer erros até você aprender a identificá-los e dominá-los. Você vai ter falhas. Então tenha paciência com você mesmo, porque é assim que deve funcionar na tua vida. Então se você não anda dessa forma e não identifica isso e negligencia a tua carne, imediatamente fica como se fosse um vazio no volante do carro da tua vida. Aí quem senta no banco do motorista é a tua carne. Ela assume imediatamente o controle, porque ela está preparada automaticamente para fazer isso. Entendeu? E aí ela vai dominar a tua vida. É como se a pessoa deixasse um espaço vazio. Quando você deixa um espaço vazio, nesse contexto que eu estou te falando, a tua carne toma conta na hora. Reconciliados com Cristo.